Atos capítulo 1, versículo 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter morrido e depois de ter ressuscitado, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos orar? Para que essa palavra ela ganhe proeminência no nosso coração, porque a gente está diante da palavra de Deus e a gente precisa entender qual é o sentimento daquele Deus que inspirou a palavra, que colocou o seu sentimento na palavra, que colocou a sua própria devoção na palavra. Então a oração, ela prepara o nosso coração para que a gente entenda mais a palavra, compreenda mais a palavra. Te louvamos nessa noite, agradecidos por tantos discípulos do Senhor aqui reunidos nesse lugar. Senhor, não temos palavras para te agradecer, porque nós não sabemos como o Senhor age, Senhor. Mas o Senhor age de forma sobrenatural. E a maneira que o Senhor age torna o nosso coração totalmente alegre. Por isso, estamos alegres nessa noite. Obrigado por cada um dos irmãos aqui, por cada família representada. O Senhor possa abençoar, Senhor, a casa do Derek, Senhor, a casa da Jaqueline, a casa da mãe da Jaqueline, Senhor, e todos os seus parentes que aqui estão. Senhor, muito obrigado também pelos irmãos que vieram de fora, de São Gonçalo, de Maricá. Senhor, nosso coração muito se alegra, Senhor. Pedimos também encarecidamente, Espírito Santo, que como nosso auxiliador, nosso ajudador, o Senhor, nos encaminhe toda a sua palavra, Senhor. Não deixe que a nossa atenção seja desviada nessa noite, mas que possamos estar com a mente posta na tua palavra nessa noite. Por isso, fala conosco e nos ensina a ser discípulos do Senhor, ó Deus. Nos ensina a seguir os caminhos do Senhor nessa noite. Nos ensina mais sobre a sua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que oramos. Amém. Então, como nós falamos, nós vamos começar com o livro de Atos. Por que Atos? Atos é toda a história que você precisa entender daquilo que a gente chama de ação de Deus na história da igreja. Você sabe que Deus ele tem uma história, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e a maneira com que Deus age, a maneira com que Deus faz, é assim uma forma que, às vezes, o nosso entendimento, a nossa compreensão, ela chega a falhar, porque a gente não consegue colocar tudo que Deus tem no seu coração dentro da nossa moldura, dentro da nossa sabedoria, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa razão. Então, diante do que a gente lemos aqui, é justamente isso que o, o médico Lucas, que escreveu tanto o Evangelho de Lucas, quanto essa carta aqui que a gente chama de Atos dos Apóstolos. Por quê? Ele está diante de uma pessoa que descobriu a salvação em seguir o caminho que Jesus deu para ele. Ele viu a salvação, ele percebeu quem era Jesus e ele começou a seguir Jesus. Então, à medida que você começa a seguir o Senhor, andar com o Senhor, e ele viu toda a história em que Jesus passou, como a forma que Jesus viveu naqueles 3 anos, né, quando ele usa o seu ministério terreno, até que ele foi à cruz do Calvário e ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. E o questionamento aqui é justamente esse, que quando você pega o texto, no versículo 1 que nós lemos, Lucas dizendo para essa pessoa, que eu vou explicar quem é a pessoa, depois a gente também vai se identificar com ela.
Porque ela é parecida com a gente, ela é semelhante a gente. Até o nome dele tem muito a ver com aquilo que a gente chama de cristão. O que é um cristão? Ah, você é cristão? Aqui você vai encontrar um cristão. Eu sou cristão. Quem é o cristão? O primeiro cristão que a gente define, que a gente entende na ótica bíblica é esse aqui. Olha só, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Primeiro livro, que livro? Explica aí, Lucas, que livro? Qual é o primeiro livro, gente? Ele está escrevendo para uma pessoa, só que ele diz assim: eu escrevi o primeiro livro para você. O primeiro livro aqui é o Evangelho de Lucas. Porque esse homem aqui que você vai ver, tem aqui o primeiro livro, ele diz assim, Teófilo, a palavra grega para Teófilo significa aquele que ama a Deus. Você ama a Deus? Ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Amém? Nós amamos a Deus? Então todos nós somos quem? Teófilos. Todo mundo que ama a Deus, ele é um teófilo. O que é o teófilo? É aquela pessoa que na caminhada cristã ele começa a descobrir quem é Jesus. Só que a primeira narrativa que você tem aqui, que ele escreve para ele, esse que ele ama a Deus, ele passa a amar a Deus, ele explica primeiro, primeira coisa, você lê o Evangelho de Lucas. Porque o Evangelho de Mateus, aí eu vou ter que explicar para você. O problema que a gente ensina é que a gente tem que ensinar, né? Eu não posso passar por aqui sem vocês não entenderem. Primeiro não é o Evangelho de Lucas. O primeiro Evangelho diz qual é o primeiro Evangelho? Quem sabe? São 4. Qual é o primeiro? Hã? Mateus. Qual é o segundo? Não, Lucas não vai não. Lucas sabe tudo. Qual é o terceiro? Ah, Lucas. E o quarto? Hã? O Lucas não pode falar. Vamos lá então, todo mundo junto. Primeiro evangelho, evangelho de. Segundo evangelho, evangelho de. Terceiro evangelho, evangelho de. Quarto evangelho, evangelho de. Então, o primeiro evangelho, ele mostra Jesus Cristo como um rei. Ele é um rei que veio, nasceu como um rei. Não parecia rei, mas ele era o rei. Então, quando a gente olha para o evangelho de Mateus, para a gente entender aqui, porque ele escreveu o primeiro livro, não foi necessariamente o primeiro livro. Na verdade, o primeiro livro na conjuntura do Evangelho é Mateus. Mateus mostra Jesus como rei. Ele é rei. É aquele que tem todo o seu poder e toda a sua glória para manifestar em todo lugar. O segundo evangelho é o evangelho de. Vai? Marcos. O que o evangelho de Marcos fala? O evangelho de Marcos, na sua narrativa, ele mostra que Jesus é um servo. Ele é um servo sofredor. Mateus, ele é o rei. Amém? Quem é Jesus em Mateus? Ele é o. Em Marcos, ele é o servo. É aquele servo de Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando você pega a parte central do Evangelho de Marcos, que é Marcos 10:45, o texto diz assim: que Jesus ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual é o sentido do evangelho de Marcos? É que Jesus ele veio para servir a humanidade. Dentro do seu propósito eterno, o que Jesus veio fazer? Ele veio para te servir. Isso mesmo. Ele veio para te servir. Ele veio para se entregar na cruz em seu lugar. Só que quando a gente dá um salto aqui de Mateus, Marcos, a gente cai em Lucas, é o primeiro tratado. O que o Lucas fala? Lucas era um médico que ele começou a seguir o Senhor, se tornou discípulo do Senhor e virou apóstolo. Só que o Lucas, ele é
não sei se o Lucas aqui é médico, não. O Lucas aqui ainda não, né? Não sei se pode se tornar. Mas o Lucas da Bíblia, ele era um médico. Então, o médico, ele tem uma capacidade que ninguém além dele tem. Ele é cirúrgico. O médico, ele sabe com definição, ele sabe, ele porque ele trata do corpo humano. Ele trata da anatomia humana. Quem foi no retiro, se lembra da pregação do irmão Marlon? Ele detalhou, ainda não entrou ainda no nosso lá no nosso canal não, mas ele trata da anatomia humana. E Lucas, ele tratou da anatomia da pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para Lucas no primeiro tratado? Jesus é o homem perfeito. Ele é perfeito em tudo, irmãos. Tudo que ele fez e tudo como ele agiu, a maneira que ele fez, como ele caminhou sobre a terra, não achava nada incomum em Jesus. Em Mateus ele é o rei. Em Marcos ele é o servo. Em Lucas ele é o homem com uma humanidade que eu e você não temos. O que há em nós? Erros. A nossa vida é de levanta, cai. Levanta, cai. Mesmo cristão, né? Não tem esse tipo de cristão que ele consegue caminhar até o fim sem, numa linguagem bem baixa, rasteira para entender, que não escorregue. Todo mundo tem falha. Todo mundo erra. Né? É aquela conjuntura da Bíblia que, quando aquela mulher foi pega lá em ato de adultério, o Senhor virou para aqueles homens que estavam com as pedras e falaram assim: ela é pecadora. Jesus virou e falou assim: mas quem não tem o quê? O quê? Todo mundo peca. Mas quando você olha para o Evangelho de Lucas, você não vê em Jesus o que a gente chama de pecado. Ele não era pecador. Ele era perfeito. Por isso que não achavam falha nele. Não conseguiam enquadrar Jesus. A gente é enquadrado em tudo. A gente é enquadrado no casamento, enquadrado no serviço, enquadrado na sociedade. A gente é enquadrado com criação de filhos. A gente erra e falha todo o tempo. Mas Lucas não. Lucas mostra que Jesus é perfeito. Amém, irmãos? Então você estando em Jesus é o único ambiente de perfeição. Entendeu, Lucas? O único lugar de ser perfeito é em Jesus. Não adianta, religiosamente, questão social, eticamente. Isso tudo faz parte daquilo que a gente chama de cristianismo. Mas a verdade do evangelho, perfeição, só existe na pessoa de Jesus. Ah, mas eu estou olhando para ele, eu vejo um monte de erro, eu vejo um monte de coisa que não agrada o Senhor. Eu vou falar bem claro para você, olha para Jesus. Jesus está nele, contempla Cristo nele. Amém? Olha para Jesus nele. Jesus está nele. Você precisa ver que Jesus está na Dalva, Jesus está na Joana, Jesus está em Lucas, Jesus. Só que o Jesus que habita em nós, ele é perfeito. Então, imagina, quem está ouvindo isso é Teófilo. Você ainda se recorda? Quem é Teófilo? É aquele que ama a Deus. Imagina, Teófilo ouviu isso e falou assim: então, ele morreu. E agora, Lucas, o que aconteceu se esse homem perfeito morreu numa cruz? Morreu por causa dos meus pecados. E agora? O que acontece depois que Jesus morre? Dalva, me explica, por favor. Não vou nem falar mais nada. O que acontece depois que Jesus morre? Ressuscita. Joana, o que aconteceu depois que Jesus morreu? Ressuscitou. Amém, irmãos? O que aconteceu depois que Jesus morreu? Lucas falou para Teófilo: Teófilo, você ama a Deus? Então aprenda, a primeira coisa, Jesus ele venceu a morte. O túmulo não pôde prendê-lo, ele saiu da morte. Mas ele não só ressuscitou. O que aconteceu depois que ele ressuscitou? Vocês sabem? Ah, depois que Jesus saiu lá, depois de 3 dias, depois do terceiro dia, quando ele venceu a morte, o que aconteceu depois? Ele foi... Hã? O que aconteceu, João?
Isso é chamado na Bíblia de ascensão. Ascensão é que Jesus ele subiu ao céu. Ele subiu ao céu. Você imagina Teófilo ouvindo isso? Ele deve ter ficado abismado. Então quer dizer que Jesus foi para o céu. Agora a indagação dele é a minha também. E depois que ele foi para o céu? Você já se perguntou o que aconteceu, Paulo, depois de Jesus foi para o céu? Responde. Hã? Oi? Depois que ele foi para o céu, o que aconteceu na terra? Ele foi para o céu, ele não está mais aqui agora. Hã? O que aconteceu, irmão? Vamos lá, vamos ler aqui? O texto está diante de nós. Versículo que nós estamos aqui é versículo 1. O texto diz assim, Atos 1:1. Vamos ler de novo. Escrevi o primeiro livro. Então, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Amém? Jesus é o homem perfeito. Em Lucas, ele é perfeito. Teófilo entendeu, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Agora já vai ficar chocado e a ensinar. Depois que Jesus foi para o céu, Paulo, depois que Jesus subiu ao céu, Mara, quando ele subiu ao céu, a obra dele não parou na terra. Porque ele enviou uma pessoa chamada. Quem já ouviu falar no Espírito Santo? Já falou no Espírito Santo? Quando ele subiu, a promessa do Espírito Santo tinha que ser cumprida. Porque como que você ia viver na terra, Teófilos, sem o Espírito Santo? Como pode ser discípulo de Jesus sem o Espírito Santo? É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo quem coordena, é o Espírito Santo quem direciona. Então, Teófilo, você tem que entender que esse Jesus que subiu, ele continua fazendo a sua obra hoje, só que não é mais através de Fábio, nem de Lucas. Quantas pessoas tem aqui agora? Conta aí para mim. Rápido aí, quem pode contar? Vai. Contando as crianças. Não pode deixar e vir a mim. As crianças, vocês estão excluindo, hein? As criancinhas têm que entrar no reino. Ah, contou o Anthony? Contou aqui? Ó, como que Jesus está fazendo a obra dele na terra? Com 26. Amém, irmãos? É através de nós, como a igreja do Senhor. Deus hoje não conta só com Fábio. Conta com Dalva, conta com Lucas, conta com Bruna, qual é o nome dela? Dilceia. Irmãos, a gente precisa entender que agora a obra que Jesus Cristo continua a fazer na terra é por meio de nós. Jesus não poderia continuar sua obra se ele agora está lá no céu, assentado à destra do Pai, governando os céus e a terra com autoridade e poder. Então, a quem ele confia isso? Isso que a gente vai entender aqui, que ele diz, Teófilo, olha só, ele começou a fazer. Jesus está fazendo. Você está vendo Jesus fazer? Está fazendo. Mas como que Jesus ele está fazendo? Abre aí quem pode, João capítulo 1. João, tem que ser rápido, irmão. João 1. Abre e lê. Vamos ver se a turma está afiada da Bíblia. Nós vamos sair aqui 3 horas da manhã, hein? João capítulo 1. Ó. Como que Deus começou a fazer a sua obra? Primeiro, através da encarnação do seu filho. Agora, quem pode, abre aí em João, mesmo capítulo, versículo 14 do capítulo 1. Lê para mim. Percebeu? Primeiro, ele se encarna. Ele, como esse verbo encarnado, agora ele começa a manifestar a glória da eternidade do Pai, começa a trazer essa glória para dentro do nosso tempo. Isso é a primeira coisa que Jesus começou a fazer. Ou seja, qual é a missão
que Jesus tem na terra quando ele se encarna, que ele vem fazer a obra que o Pai deu para ele. Isso aqui, no final, você vai ver que é a mesma obra que Deus deu para você, Adão. A gente esquecemos de encarnar Cristo na terra. A gente acha que a salvação é que eu estou muito cômodo, estou muito legal, mas a gente esquece que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo é o quê? Era Deus. Se ele tivesse lá, não tinha missão para te alcançar e para me salvar, para te libertar e me libertar dos nossos pecados. Por isso que o versículo 14, que a Jaqueline leu, diz o quê? E o verbo se fez carne. Olha só, o verbo primeiro é eterno, é o que ele tem que fazer. Como que ele vai fazer? Como que ele vai fazer? Ele tem que se encarnar. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de o quê? Graça. O que é graça? Graça no grego é favor imerecido. Ele vem trazer o que você não merece. O que eu mereço, Rodrigo? Eu mereço. Inferno. O que a gente merecia? Inferno, irmão. Tô mentindo? Mas quando ele vem, ele se encarna, se faz homem, ele traz um elemento chamado graça. Mas olha só, continua. João capítulo 1 aí mesmo, lê o versículo 29 para mim. Mesmo capítulo. 29, quem pode ler? Vai, gente. João 1, 29. Ó, percebeu? Qual é a missão de Jesus? Tirar o pecado do mundo. Isso é o que Jesus veio fazer. Isso Lucas está falando para Teófilo. Primeiro, Teófilo, Jesus veio se encarnar, Jesus veio se fazer homem, e terceiro, Jesus veio tirar o pecado da humanidade. Então não tem a missão de Jesus, João 19:30, não tem a missão de Jesus, eu vou para a gente adiantar, para a gente ganhar mais tempo. João 19:30 é quando Jesus ele, ele tem que terminar essa obra. Tipo, toda obra que você começa, a obra física, você começa a fazer uma casa, a gente tem essa dificuldade de não terminar nada que a gente começa, não é isso? Tem gente que começa a obra e não termina, a obra de casa. Uns começam a fazer faculdade e tranca no 5º período, né? Outros começam a fazer concurso público, não termina. Outros vai planejar o casamento e nunca casa. Outro quer construir a casa e nunca faz a casa. Outro quer morar de aluguel, mas fica ali. Eu fiquei 6 anos, acredita? Nunca termina nada. Nunca, irmãos. Mas em João 19:30, João 1 fala que ele se encarna. João 1,14 diz que ele se torna homem. João 1,29 diz que ele é o cordeiro que veio se encarnar para tirar os nossos pecados. Mas quando você lê aí, se você abriu em João 19:30, a gente chama isso do último brado de Jesus na cruz. Qual é o último brado de Jesus? Você pergunta, qual é a última palavra de Jesus na cruz? Isso aqui é estudo bíblico, é mesmo? Se lembra que eu falei? Não é aquela pregação que vocês viram no Rodrigo. Por isso que eu estou tranquilo. Tão tranquilo. Então, João 19:30 é o grito final de Jesus, porque tudo que ele começou a fazer, Jesus não é igual a gente, que deixa tudo pela metade. Não sei se você é assim, eu sou assim. A gente não é, a gente começa uma coisa e não termina. Mas na cruz, Jesus usou uma palavra grega chamada tetelestai, que significa eu terminei a obra, está consumado. Que lindo, né? O verbo que se fez carne, que virou homem, que é o Cordeiro, ele termina a obra. Então, tudo que Jesus veio fazer e ensinar termina onde? Na cruz, irmãos. Isso Lucas está ensinando a Teófilo. Teófilo, você precisa entender que o propósito de Deus foi concluído. Nós não concluímos nada, mas Jesus conclui todas as coisas. Então, quando você pega aqui Atos 1:1, escrevi o primeiro tratado a Teófilo,
relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Tudo que ele começou a fazer, graças a Deus, ele terminou, amém? Ele terminou. Então não há nada incompleto na obra de Jesus Cristo quanto ao seu plano para as nossas vidas na igreja, amém? Entendeu o que eu quis dizer? Toda a obra de Jesus está completa para você ser um crente pleno, para você ser um crente cheio do Espírito Santo. Só que para isso, abre Mateus 28, faz favor para mim, Mateus capítulo 28, versículo de número 18 a 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá bem? Ó. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ó, aí, peraí, até aí. Percebeu? Aqui já é o fim do ministério do Senhor, ele já morreu, ele já ressuscitou. Quando ele ressuscita, não sei se você sabe, eu pulei essa parte de propósito. Mas quando Jesus ressuscita, ele não vai direto para o céu. Sabia disso? Quando ele ressuscita, ele ainda fica 40 dias aqui na terra. E nesse período de 40 dias, o que, que ele faz? Ele chama os discípulos e fala para os discípulos: vocês agora precisam imediatamente sair pelas praças, pelos becos, pelas vielas, pelas ruas, numa linguagem mais atual. Onde você trabalha? Você precisa no mercado. Minha esposa na escola. Você aonde? Em casa, dona de casa, no açaí, fazendo cabelo, na marmoraria, no hospital. Irmãos, esse texto de Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, é um desafio para a igreja atual. O que a gente está fazendo hoje como igreja? Se Cristo já terminou a obra dele, ele já fez tudo, qual é a comissão, qual é o direito que ele nos deu de crente, qual é a nossa porção naquilo que ele nos deu como cristão, como igreja de Jesus? É ide, amém, irmão? E vai, prega. Só que a gente fica resumindo, porque o chamado aqui da grande comissão é justamente para ir e ensinar. Qual é a nossa dificuldade? É que os crentes acham que eles não podem ensinar. Gente, se o Senhor te chamou, ele tem que te capacitar, por isso que esse ambiente de igreja, de estudo bíblico, é um centro de capacitação para que você também, Derek estava falando, né, que essa semana ou na semana passada comigo, Fábio, nosso desejo é que haja muitos discípulos, casais discípulos, dentro da nossa família discípulos e Dalva discípulos. Irmãos, é isso que Jesus espera. É ir pelo mundo e fazer o quê? Discípulos, seguidores, seguidores de Jesus. Mas o que é discípulo? Abre Mateus capítulo 5, aí mesmo no Evangelho de Mateus capítulo 5, eu quero mostrar para você qual é o ensinamento. Eu sou discípulo de Jesus, mas eu quero ler uma coisa aqui junto com vocês, que isso aqui ele está explicando para Teófilo. Teófilo, ele começou a fazer e ele terminou o que ele veio fazer. Só que o que ele terminou, o que ele veio fazer, ele 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 agora deu isso à igreja. Então, se ele colocou isso, quantas pessoas tem aqui? Incluindo as 27 pessoas. Vem comigo. Você já imaginou 27 pessoas, incluindo as crianças, impactando o bairro do Outeiro? Você já pensou nisso? Tem uma seita que todo domingo eles vão na sua porta e faz isso. Sabe o nome dele? Qual é o nome dele? Testemunha de Jeová. Não crê na Trindade, não crê que Jesus é Deus,
não crê no inferno, não crê no arrebatamento da igreja, não crê que vai ter um reino futuro, não crê no céu. O que que impulsiona essa seita? Todo mundo de terninho, com a malinha bater de porta em porta. Foi uma mentira que o fundador deles contou para eles. Charles Taze Russell disse que se eles fizerem isso, eles vão ser os 144 mil. Só eles. Você já imaginou? Quando você vê essas pessoas, eles creem mesmo naquilo. Eles creem. E a pergunta é, por que que nós não cremos, irmãos? Que nós podemos discipular nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos no trabalho. Por que nós não cremos na grande comissão? Por quê? Por quê? Você já se perguntou? Por que nós não cremos que quem entra no açaí, a gente pode pregar o evangelho para ele? Que lá na sua oficina, ou lá onde você trabalha, a gente pode pregar o evangelho para ele. Você sabia quantas pessoas passou na nossa vida e foi para o inferno? Então, o alerta de Jesus é: ide pelo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os. Mas o que que Jesus ensinou? Está com Mateus aberto aí? Mateus 5, versículo de número 1 a 13. Vamos lá, vai lá. 1 a 13. 1 a 12, pode. Pode. Não, a gente vai junto. A gente vai junto. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Aí, até aí, um minutinho só. Jesus separou eles. Vamos dar uma paradinha aqui. Se lembra de Mateus 28, 18? Ide pelo mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulo de todas as das nações. Eu só estou falando do bairro do Outeiro, de Maricá e São Gonçalo. Aí, lá em Mateus 28, Jesus imagina os discípulos. É as nações, irmão. O que é as nações? Portugal, China, Bélgica. É os continentes. Só que Jesus ele tem que treinar as pessoas. Isso aqui tá chato? Não, tá chato? Se tá chato, vocês podem falar, ai, meu irmão, isso é muito chato. Tá chato ou não tá chato? Tá não, né? Porque era isso que Jesus fazia. Aqui, ó, a Dalva leu. Ele começou, o texto é lindo dessa versão, diz assim, ele abriu a boca e começou a ensinar. Jesus abria a boca, irmão, para ensinar. O que é ensinar? O que é ensinar? O irmão Fábio está aqui nos ensinando. Eu vou ensinar o que Jesus ensinava. Você está pronto para ouvir o ensinamento? Eu acho que eu vou ficar só aqui, porque já estamos com meia hora, para a gente não ficar muito pesado. Nós vamos parar só aqui. Eu acho que esse versículo de Atos 1 a 3, nós vamos levar um ano. Porque esse ensinamento aqui é chocante. A gente acha que o ensinamento é aquele compêndio teológico, né? Sobre a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a pessoa de Cristo, a pessoa e a sua obra, o ministério dos anjos. Alguns gostam de escatologia, né? Quem é a besta? Quem é o falso profeta? Né? Quem é o anticristo? Você vai ver aqui que Jesus está ensinando. Eu acho que o homem mais simples a ensinar nessa terra foi Jesus, irmão. Olha isso aqui. Agora, Dava, eu vou assumir um pouquinho aqui, mas a gente vai junto. Ó. Ensinando, dizendo. Olha o ensinamento. Tá com a sua Bíblia aberta? Vamos junto. Versículo 3 diz assim: o ensinamento de Jesus é esse aqui. No grego, aqui você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, amém? Você sabia, né? Aqui, bem-aventurado não é bem-aventurado. No grego, a palavra nunca é bem-aventurado. A palavra aqui é macários. Macários. Quando Jesus usa a palavra aqui, não está falando, bem-aventurado. A palavra é macários. O que é macários? Agora você vai se chocar. O primeiro ensinamento de Jesus é: sejam felizes. Você quer ser feliz, Lu?
Esse é o ensinamento de Jesus. Você tem que experimentar uma felicidade completa. Mas como que é esse ensinamento de Jesus? Felicidade completa, olha só. A tradução é assim: felizes os pobres de espírito, irmão. Quer ser feliz? Você tem que aprender com Jesus a ser pobre espiritualmente. Hoje a maioria dos crentes são ricos, né? Sabem muito, conhecem tudo, compreendem tudo. Mas o nosso chamado para o discipulado, ponto um, tem que ser pobre espiritualmente para aprender de novo. Ah, se vocês estivessem, né, Mara, no retiro, vocês iam vibrar, irmão. Eu aprendi coisas que 30 anos no meu ministério eu nunca tinha ouvido. Eu aprendi com um grupo de crentes lá da nossa igreja de Angra do Reis, que eu discipulei. Eles ficaram maior que eu. Amém, irmão? A esperança aqui é que Carlinhos fique maior que a gente. Que o Lucas. Que o Derek. Até o Rodrigo, irmão. Como a gente precisa trilhar o caminho da felicidade. Deus não exime, não tira do nosso coração o desejo de sermos felizes. Deus quer a nossa felicidade, amém? Mas para ser feliz, o ensinamento de Jesus tem que ser pobre. Vamos adiantar para a gente não gastar muito tempo. Ser pobre de espírito. Versículo 4. De novo, Macários. Felizes, os crentes não fazem mais isso. Os que choram porque vão ser consolados. A pergunta é, qual foi a última vez que você chorou na presença de Jesus? Hã? Quanto tempo você não chora? A gente chora por tudo. Chora por causa do desemprego, a namorada que vai embora, o filho que causa problema. A gente chora por tudo. Mas aqui Jesus fala que uma pessoa realmente feliz, que está sendo ensinada por ele, é uma pessoa que é como Jeremias. Jeremias na Bíblia é chamado de profeta chorão. Jeremias chorava por tudo. Mas chorar aqui é chorar pela situação da humanidade. Os pecadores, eu tenho ido quase todo dia. Falei, eu vou começar a fazer uma loucura na Praça do Outeiro. Vou começar a pregar naquela praça. É muito pecador, é muito cachaceiro, gente. Eu passei, eu falei, tem um sindicato da cachaça. É ali, irmão. Meu coração tem chorado. 2, 3 vezes eles jogam ali. Eu até passei perto, um até me olhou assim, meio de rabo de olho, tipo, ele quer falar alguma coisa. Eu quase. Não, eu vou falar, eu vou chamar o Derek para falar junto. Vou evangelizar aquelas pessoas ali, gente. Acho que aquela praça ali tá ali à toa? John Wesley dizia assim: a minha paróquia é um mundo. John Knox dizia assim: dai-me a Escócia, senão morrerei. E a gente não chora por ninguém. A gente acha que tá tudo legal. Nossos filhos estão indo para as drogas, nossa família está se perdendo. A gente está perdendo tudo ao nosso redor, irmão. Vou pedir a você, comece a chorar por Itaboraí. Parece muito bonitinha a pista da corrida, tudo muito colorido, tudo iluminado. Você não sabe o que está por trás disso tudo, irmão. Então, o convite é chorar pela situação. Versículo 6, bem-aventurados, isso aqui é ensinamento. Felizes. Qual é? Versículo 6, os que têm fome e é o 6 agora. Aos mansos, né? Bem-aventurados mansos é o 5, porque herdarão a terra. Mansidão, eu vou dizer assim, o homem mais manso da terra, ele não entrou na terra prometida. Quem era o homem mais manso? Então, se você perder a calma, fique tranquilo. Não estou falando para não ser manso. Mas o homem que tinha mais mansidão, o modelo não é Moisés. Deus falou, Moisés, não perca a calma. O povo começou a gritar, Moisés, não tem água. Nos tirou do Egito, a gente está aqui nesse deserto, um calor. Está igual aqui agora. Um calor. E Moisés ficou nervoso, perdeu a mansidão. Como? Deus falou para ele, fala rocha. Fala, rocha,
Dá água pra gente. Moisés ficou nervoso, irmão. Pegou o cajado, meteu o cacete na rocha. É assim que a gente faz. A gente fica exigindo das pessoas, já viu? Aí mete o cacete no filho e mete o cacete na mulher. Você viu? Passou, ele meteu o cacete na mulher dentro do mercado, a mulher falou, não vou enquadrar no feminicídio. Ela acostumou a apanhar. Então, o modelo não é Moisés, que era o homem mais manso da terra. O modelo é Jesus, Mateus 11. Jesus falou assim, aprendei de mim que sou manso. Modelo de mansidão é Cristo, amém? Não olha para a lei, não olha para Moisés, não. O modelo de mansidão é Jesus Cristo. Se você estiver em Jesus, vivendo em Jesus, andando com Jesus, você vai ser o homem e a mulher. Isso aqui é ensinamento, irmão. Você está entendendo o que eu quero dizer? Estou falando de Atos capítulo 1, versículo 1, que nós não vamos sair daqui, já estamos com 40 minutos. O ensinamento é esse. Você vai ser feliz se você fizer isso. Você vai ser feliz se você fizer isso. Você vai ser feliz se você fizer isso. E vamos continuar para a gente ir terminando. Versículo de número 6. Felizes. Lê para mim. Ó. Fome e sede de justiça. Fome. Você tá tranquilo com a situação do nosso país? Tudo que tem acontecido no nosso país, estou falando do nosso país, aumenta tudo. Comida aumenta, gasolina, nós pagamos, né, no gás, lá em cima, quase R$ 7 metro cúbico. Quando a gente chegamos aqui na Baixada, era 4 e pouco. Lá é dos ricos, metem a mão, lá na região da Costa Verde, lá indo para Angra. Então, o que a gente precisa? A gente precisa começar a abrir o nosso coração para a gente ter sentimento de fome e sede de justiça, para o Senhor julgar essas situações. Então, o que a gente faz? A gente não ora, a gente não busca a presença do Senhor. Então, as coisas vão passando, vão passando, vão passando, como que se nada tivesse acontecendo. Então, o convite do Senhor aqui nesse ensinamento é que a gente se levanta do lado do Senhor com fome e sede por justiça. Vamos lá, versículo de número 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão. Misericordioso é aquele que alcançou misericórdia. O que é misericórdia? Lamentações de Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam cada manhã. Então você primeiro é alvo da misericórdia. Então, o que você deve ser? O que Jesus nos ensina para a gente ser feliz? Misericordioso com as pessoas. Você quer aprender se você é discípulo de Jesus? É se você usa de misericórdia com as pessoas. É que às vezes a gente acha que tem que ser a lei de Talião, né? Olho por olho e dente por dente. E na verdade, o discipulado de Jesus, o ensinamento de Jesus, é que a gente tem que aprender misericórdia. Você lembra que quando o Senhor virou através de Samuel para Saul, falou assim: Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. É misericórdia, irmão. Como a gente precisa, para adiantar, reaprender a misericórdia. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Ser limpo de coração é quando você aprende que você está buscando uma coisa que o mundo esqueceu, que é a presença de Deus. Mas como que você pode aprender a ser feliz buscando com o seu coração a face do Senhor? Como? Como que você faz isso? Como que eu posso buscar a face do Senhor? É com o coração limpo. Mas como que é isso? É o Salmo 51, quando Davi, depois que pecou com Betseba, ele escreveu o Salmo 51 e é um cântico, né? Que a gente pode também transformar em oração. Que Davi diz assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Irmão, o nosso coração naturalmente ele não é puro. Você acorda crente? Mentira, eu não acordo crente. Quase sempre a gente acorda ímpio, querendo matar a mulher, querendo bater no filho, querendo ir embora de casa, querendo pedir divórcio. Verdade, não é verdade, irmão? A gente acorda e chegou na padaria, já quer brigar com a pessoa da padaria. Então, limpo de coração é uma coisa diária.
Você precisa aprender a limpar o seu coração. Mas como? Orando ao Senhor. Então vamos adiantando. Versículo 9. Bem-aventurados, isso aqui, os que querem paz, no original grego, né? Airene, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A verdade mais clara do ensinamento de Jesus, que você, se você quiser ser feliz, é você ter paz com as pessoas. Mas é difícil, né? Não é difícil ter paz? O vizinho, quem tem vizinho chato aqui? Quem tem? Não, não tem uns negócios chatos? Como que a gente é pacificador? Se você for ver aqui no versículo, diz assim: os pacificadores é que são filhos de Deus. Quem é um filho de Deus? Um filho de Deus, ele nunca estaria sentado aqui. Sabia disso? O que eu sei que vocês aqui, incluindo as crianças, os 26, os 27, são filhos de Deus? Porque um filho de Deus não aguenta ficar um minuto sentado ouvindo a palavra de Deus. Então, como que você se torna filho de Deus? João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Olha isso aqui agora. Existem dois nascimentos. Lucas nasceu a primeira vez dos pais dele. É João 1,13. Ele diz assim, exceto aqueles que não nasceram da carne e nem da vontade do homem. Então existe o primeiro nascimento, que não é de Deus. A Bruna nasceu da Dalva. É o primeiro nascimento. O nascimento da Dalva, a Bruna saindo da Dalva, não torna a Bruna filha de Deus, mesmo se a Dalva for filha de Deus. Filho de crente não é crente. Amém, irmão? Tá pensando que Pedro é crente? Você acha que é crente, lá? Você acha que essa turma aqui já é crente? Por isso que ensina o menino no caminho em que deve andar para que quando crescer não se desviará do caminho. Como que tem que criar os filhos? Educando, ensinando. Mas hoje a gente acha que educação, pega o nosso filho, pega o Enzo, né? Joga lá dentro da escola o Enzo. Não, você está enganado. Lugar de educação cristã é em casa. Sabe onde se educa? Não é na igreja. A maioria dos crentes acham que educação está lá. Não, educação está dentro da sua casa. Lugar de educar filho espiritualmente é no lar. Acorda de manhã, minha esposa faz assim. Meu filho, ele é autista, aí ele fica repetindo. Agora está na, né, amor? Na hora de ler a Bíblia, né? Vamos ler, está na hora de orar. Aí ora de novo. A historinha, aí lê a historinha de novo. Porque, irmão, o lugar de se ter filhos de Deus começa no nosso lar. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você quer saber se você é filho de Deus? É se você sai brigando com todo mundo. Se você briga com a vizinhança, você não é filho de Deus. Filho de Deus quer paz. Quer paz, irmão. Ele busca a paz. E em Isaías 9, isso aqui toca até em mim, porque é difícil. Não, calma aí, depois no outro estudo eu explico. Todo mundo vai ficar com essa aí, anota aí que essa é brava, né? Agora, filho de Deus tem que ser pacificador. Aí agora eu vou puxar agora a sardinha para Pedro. Será que Pedro era filho de Deus? Quando foram prender Jesus, Pedro estava com a espada. Mas Jesus falou assim: olha, agora é a hora de vocês ficarem em paz. O adversário vai vir, Judas vai me trair. Não pega espada. Quem estava armado? Pedro. A questão de ser filho de Deus tem 3 estágios. Agora eu vou ter que explicar, senão vocês vão falar: ih, será que eu sou? Você é filho de Deus. Só que o nosso caminho, a gente chama isso de doutrina da filiação. O que é filiação? Tem 3 estágios. Primeiro estágio do filho de Deus, ele é Enzo. Ele é Pedro. Criança na fé. Só que ele nasceu de novo. Um filho seu deixa de ser seu filho se você arrumar ele todinho bonitinho, caiu um temporal, tem uma poça de lama, ele tropeçou, caiu dentro da lama. Todo sujo. Você vai botar ele para fora de casa? Vai. Ele continua sendo seu filho, mesmo sujo. Assim é a experiência cristã.
Não parece que eu tenho paz com ninguém, eu brigo com todo mundo, mas você é filho de Deus assim mesmo. Só que você é Pedro, você gosta de andar com a espada. Ele cortou a orelha de mal, que o Senhor virou e falou assim: Pedro, guarda a espada. Pegou a orelha, colou, porque Pedro seria preso e morto. Então tem situações que de fato a gente perde a calma, mas o sentido de você perder a calma não quer dizer que você não é filho de Deus, é que você é como uma lagarta. Quem já viu uma lagarta aqui? Levanta a mão. Vou usar a figura da lagarta para vocês entenderem. Alguém dá o braço para a lagarta aqui? Hã? Já deu o braço para a lagarta? Só que existe uma coisa que acontece com a lagarta para ela se tornar borboleta. O que acontece? Ela sobe numa árvore e começa a entrar no casulo. A igreja é o casulo. Ah, eu sou filho de Deus ou não sou? É filho de Deus. Só que você está no casulo de Jesus, amém? Você está num processo de transformação. Então, o filho de Deus no processo de transformação, ele ainda é uma lagarta feia. Ninguém dá o braço para a lagarta. Mas quando ela rompe o casulo, o que, que ela vira? Uma linda borboleta. Todo mundo dá o braço para a borboleta. Mas você sabia que a borboleta era uma lagarta feia? Vocês conheceram ele. Há 10 anos atrás você andaria com ele? Não. Mas tá virando uma borboleta bonitinha. Olha que borboletona bonita. Deus vai transformando, irmão. Isso é chamado de santificação. Salvação tem 3 estágios: regeneração, santificação e a glória já está pronta. Então, ser filho de Deus aqui, quando Jesus fala, bem-aventurados pacificadores, a maneira para você realmente ser filho de Deus está no versículo 10. Lê para mim quem achou. Versículo 10, estamos terminando. Versículo 10, lê para mim. Quer saber se você é filho de Deus? Deus vai enviar perseguições para você. Perseguição no trabalho, perseguição na faculdade, perseguição em casa. A mulher te persegue, filho te persegue, amigo te persegue. A maneira que você identifica um crente verdadeiro, se ele é filho de Deus ou não, nesse processo do casulo, da igreja, para virar uma borboleta linda, é a perseguição. Ah, tá tudo tranquilo. Eu tô aqui com a perna pro alto, não acontece nada. Tem alguma coisa errada. Porque o caminho que Deus tem para nossa, que a gente chama de filiação, é esse caminho aqui. Vamos lá, continuando. Agora o caldo piora no versículo 11. Bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra. Isso aqui é ensinamento, é o caminho da felicidade. Como que eu sou filho de Deus? É quando as pessoas começam a falar mentira sobre você. Ei, Lucas, aí você não sabe quem é o Lucas. Não, você não sabe. Rodrigo, não presta. Tá escondido, já viu? Estão escondidos atrás da Bíblia. É isso mesmo, o texto aqui no versículo 11. Isso é ensinamento de Jesus. Eu estou falando de Atos 1:1. Ó, Teófilo, você precisa entender o que Jesus começou a fazer. Mostrei o que ele fez e como termina. E agora é o ensinamento dele. O ensinamento dele termina com o caminho da perseguição, mas a promessa é essa aqui. Vamos ler todo mundo o versículo 12 para terminar e orar? Versículo 12, vamos lá? Alegro-me e exulto, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, qual é o caminho da felicidade? É todo isso aqui. Isso aqui é o ensinamento. Eu quero saber o que Jesus ensinou. Tem que ler Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12. É o que Jesus ensinou. Ah, então o que os outros ficam falando? É invenção de homem. O homem inventa um monte de coisa. Mas ensinamento é esse aqui. Quer ser feliz, tem que ser pobre. Quer ser feliz, tem que ser manso. Quer ser feliz, tem que ser pacificador. Quer ser feliz, quer ser feliz. Quem quer ser feliz? Amém? Esse é o caminho da felicidade. Não tem outro.
O caminho, nós nem saímos do versículo 1. É o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então hoje, a igreja na terra, deixa eu falar com os irmãos, ela deve incorporar o ensinamento de Jesus. Você quer ser cristão? Viva o ensinamento de Jesus, não viva o ensinamento de Fábio Falcão, de fulano, de Cicrano, de Beltrano. Por isso que aqui a gente não fica falando o nome de ninguém, a gente fala o nome do Senhor. É Jesus que ensina. E a maneira que Jesus ensina, se você seguir o ensinamento de Jesus, eu vou falar para você, as coisas vão ir crescendo, crescendo na sua experiência. Você vai ir amadurecendo, irmãos. Tudo que a igreja precisa é o que Jesus ensinou. E é isso que Jesus ensinou, amém? Deu para entender? Tem alguma dúvida? Quem tem dúvida aí, fala. Amém? Deu... Gente, eu expliquei tudo certinho? Sim? Mentira. É o ensinamento de Jesus, né? Tem alguma coisa para acrescentar, Dê? Se vocês tiverem alguma dúvida, de fato anotem. No próximo discipulado, estudo bíblico, a gente pode tentar responder. Se a gente não souber, a gente ora. Amém? Então esse é o ensinamento, Senhor. Te louvamos nessa noite, agradecidos a Ti, porque o Senhor é um Deus muito simples, claro, objetivo. E pedimos a Ti a Sua graça, Senhor, nessa noite, cheio de graça como o Senhor é, para continuar ensinando, Senhor, o Seu rebanho aqui em Itaboraí, os irmãos que aqui estão. Senhor, abençoe aqui cada um dos irmãos, que eles entendam o Seu ensinamento e que eles sejam felizes com tudo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Não queremos ensinamento de homens, nem de Fábio Falcão. O que nós queremos é o seu ensinamento, Senhor Jesus. Por isso, continua nos ensinando quando sairmos daqui. Que o seu Espírito Santo nos guie, nos instrua, nos mostre cada dia mais que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Não queremos seguir nenhum outro ensinamento que não venha das Sagradas Escrituras e de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, abençoe cada um irmão aqui. Não sabemos das dificuldades que os irmãos têm passado, mas apresentamos a Ti as famílias, aqueles que estão com dificuldade no trabalho, dificuldade com o filho, Senhor, com problema de desemprego, com falta de ajuda financeira. Senhor, colocamos cada um aqui nas Tuas mãos. Também pedimos àqueles que estão com enfermidade, Senhor. Pedimos a Sua cura, o Seu milagre, a Sua restauração, porque cremos que Tu és um Deus que cura e restaura e que faz infinitamente mais, Senhor, do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Senhor, lembramos nessa noite também do Naldo, Senhor, que passou a manhã e a tarde lá em casa, Senhor, que o Senhor visite o Naldo ali na academia, toque no coração dele, traga o Naldo para Ti, restaure o Naldo, Senhor, a Tua presença. Cremos que Tu és um Deus salvador, por isso guarde o Naldo e nos aproxima mais dele para que ele ouça o Evangelho, Senhor. E o Evangelho transforme o seu coração. Obrigado por cada um aqui. Abençoamos cada um aqui em nome de Jesus. Amém.